Olá, pessoal. Eu me chamo Shema Gani e atualmente sou cuidadora médica na UPA Sítio Cercado. O intuito desse vídeo é apresentar para vocês o fluxograma de dengue vigente pela Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba desde 9 de dezembro de 2024. Vou fazer uma leitura guiada aqui do fluxograma. Eu sugiro que vocês tenham ele em mãos para facilitar a compreensão e ir acompanhando. Assim a gente consegue também ter mais domínio do que está sendo apresentado. Para a gente falar sobre um fluxograma de dengue, a gente precisa entender quem são esses pacientes suspeitos de dengue. Então, quando a gente fala de adultos, a gente vai pensar da seguinte forma: aquele adulto com febre há menos de 7 dias, associado a 2 ou mais sintomas, como náusea, vômito, exantema, prova do laço positivo, dor retroorbitária e mais alguns outros sintomas que vocês podem ver no canto superior direito na página 1 do fluxograma. Então, eu gostaria de destacar aqui alguns pontos. O primeiro é a questão da febre. A febre pode ser referida, não necessariamente, não obrigatoriamente, ela precisa ser aferida na unidade. Se o paciente referiu febre, tem mais 2 dos outros sintomas já citados, ele classifica como uma suspeita de dengue, tá? Agora, se o paciente não tem febre, mas tem, por exemplo, náusea, vômito e cefaleia, sem febre, a gente não vai ter um caso suspeito de dengue, tá? Então, isso é muito importante. É o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar. O segundo ponto é a ausência de sintomas respiratórios. Os sintomas respiratórios descaracteriza o quadro de dengue. Então, esse paciente tem febre, tem náusea, tem cefaleia, mas tem rinorreia, tem congestão nasal, tem dispneia, tem outros sintomas, não é dengue que a gente vai pensar, tá? E descartar também outros sintomas infecciosos. Por exemplo, o paciente tem queixa de febre e náusea, mas ele tem sintomas urinários. A gente precisa, talvez seja melhor a gente descartar inicialmente uma infecção do trato urinário, ter essa finese aí na anamnese, para a gente poder realmente qualificar bem essa suspeita de dengue. Quando a gente fala das crianças, criança, a gente vai pensar a febre, tem que estar presente também, assim como no adulto, mas às vezes aquela criança que está mais sonolenta, mais prostrada, um choro mais inconsolável, febre aguda, tá? Com menos de 7 dias de evolução. A gente precisa lembrar da dengue nessas crianças também. A gente já identificou quem é nosso caso suspeito, então agora a gente vai para o próximo passo. A gente lembra que a dengue é dividida em 4 grupos, A, B, C e D, sendo A o mais leve, o D o mais grave, certo? Então a gente precisa classificar esse paciente em um desses grupos. Eu tenho uma suspeita de dengue e vou classificar. Eu vou começar classificando do mais grave, descartando, na verdade, do mais grave para o mais leve, certo? Então eu vou começar procurando o quê? Sinais de gravidade nesse paciente, tá? Também ali no canto direito da primeira folha vocês conseguem perceber quais são os sinais de gravidade, tá? Então tá tudo descrito no fluxograma, pessoal. Leiam o fluxograma, se você tem dúvida, acesse, porque tá na mão, assim, é para ser usado e é para nortear nossas condutas mesmo, nossas unidades de pronto atendimento. Então, pessoal, quais são esses sinais de gravidade que eu tô falando, né? Então, primeiro, sinais de choque hipovolêmico, taquipneia, taquicardia, má perfusão, extremidades frias, hipotensão, entre outros que estão listados aqui no fluxograma também, como vocês podem ver. Além disso, a gente pode ter também sangramentos importantes, também são sinais de gravidade, tá? Entre outros. O nosso paciente apresenta algum desses sinais de gravidade? Se sim, ele é classificado como grupo D. O manejo do grupo D a gente vai falar daqui a pouco, tá? Mas se ele não apresenta esses sinais de gravidade, então tá bom, a gente já sabe que ele não é grupo D. Depois de descartados os sinais de gravidade, a gente vai para os sinais de alarme, que é a nossa próxima pergunta. Também então, aqui no canto direito do fluxograma, os sinais de alarme, como dor abdominal persistente, vômitos persistentes, sangramento de mucosa, hipotensão postural, lipotímia, enfim, e todos esses que estão sinalizados aqui ao lado no fluxograma. Se esse paciente apresenta algum desses sinais, a gente está falando de um paciente do grupo C. Manejo a gente também vai falar daqui a pouquinho, tá? Agora, se o paciente não apresenta nenhum desses sinais, a gente vai para a próxima pergunta. Então, a gente também descartou os sinais de alarme, certo? Então, vamos lá do começo. A gente identificou uma suspeita, a gente descartou os sinais de gravidade, esse paciente não é do grupo D, a gente
descartou os sinais de alarme, esse paciente não é do grupo C, então a gente talvez esteja falando de paciente do grupo A ou do grupo B, tá? Então, nossa próxima pergunta é se esse paciente tem petequias ou prova do laço positiva, que quer dizer, ele tem um sangramento espontâneo ou um sangramento induzido pela prova do laço, certo? Se sim, esse paciente é do grupo B, tá? Se ele tem petequias ou prova do laço positivo, ele já fica classificado como grupo B. Se esse paciente não tiver prova do laço positiva e nem petequias, nem sangramento espontâneo, a gente vai pensar num paciente do grupo B ainda, se esse paciente tiver condições clínicas especiais. Quais seriam essas condições clínicas especiais? A gente também tem descrito ali no canto inferior direito da primeira página do fluxograma. Então, a gente percebe aqui extremos de idade, então menores de 2 anos, maiores de 65 anos, pacientes com comorbidades, aqui principalmente de comorbidades descompensadas. Então, uma diabetes maltratada, uma hipertensão não controlada. Então, a gente está falando realmente de um quadro descompensado, tá? Então, o paciente obeso, o paciente com DPAC, a gestante, esse perfil de paciente é um paciente com condições especiais. Não tem sinal de gravidade, não tem sinal de alerta, não tem sangramento espontâneo nem induzido, mas é um paciente num caso especial, né, uma condição especial. Então, esse paciente também vai ser tratado como caso do grupo B, tá? Agora, o paciente que não tem nada disso, nem sinais de gravidade, nem sinais de alerta, e nem sangramento espontâneo ou induzido, e também não tem condição clínica especial. Esse paciente é o paciente do grupo A, que vai ser a maior parte dos nossos pacientes, tá? Então, um paciente jovem, sem comorbidade, e que, enfim, é um caso suspeito de dengue, na maior parte das vezes vai evoluir como grupo A, tá? Mas também não subestime esses pacientes. Avaliem todos os sinais de gravidade e sinais de alerta desses pacientes também. Então, agora que a gente já aprendeu a classificar os 4 grupos da dengue, a gente vai falar sobre o manejo clínico desses pacientes, tá? O que é consenso para todos os tipos de dengue? A hidratação. Então, dengue, você precisa seguir as orientações de hidratação e precisa orientar o paciente claramente sobre essa necessidade, né? Porque não adianta a gente saber que é importante a gente não passar isso da forma correta para o paciente e ele pensar que não é relevante. Então, nós soubemos identificar aqui os pacientes desde o grupo A até o grupo D, certo? Agora a gente vai iniciar um manejo clínico desses pacientes, né? Como que eu vou manejar o paciente do grupo A? Na verdade, antes de falar do grupo A em específico, eu vou falar da hidratação. A hidratação, ela é importantíssima e é o nosso norte no tratamento na dengue, tá? Por quê? Porque a nossa maior preocupação aqui seria a hemoconcentração. Então, a gente precisa orientar esse paciente com relação à hidratação. Formas diferentes de fazer, a depender do grupo, tá? Então, vamos começar pelo grupo A. O paciente do grupo A, ele vai receber alta, né? Então, a hidratação dele vai ser via oral. Então, o que a gente vai orientar esse paciente? Qual que é a conta que a gente precisa fazer? 60 ml quilo dia para esse paciente. Então, um paciente de 60 quilos vai precisar tomar 3.600 ml por dia, tá? Esse valor total ainda a gente precisa dividi-lo em 3. Por quê? Porque 1/3 desse valor, o paciente vai fazer uso de soro de reidratação oral, que você vai prescrever lá na UPA. E 2/3 desse valor, o paciente vai fazer uso de outros líquidos. Pode ser chá, sucos naturais, água, mas você precisa orientá-lo com relação a isso. Então, 1.200 ml ele vai usar de soro, de reidratação oral, e 2.400 ml de outros líquidos, tá? Pessoal, escrevam isso para o paciente, perguntem quanto ele pesa, façam a conta para o paciente, não custa a gente deixar tudo escrito. E a orientação vai ser essencial para que esse paciente siga o tratamento da forma adequada. E como eu falei, a hidratação é o nosso norte do tratamento do paciente com dengue, né? Principalmente do grupo A, B, enfim, de todo. Então é importante a gente realmente orientá-los com relação ainda sobre hidratação, quando a gente vai falar sobre as crianças menores de 13 anos, a gente tem 3 parâmetros, que é relacionado ao peso. Então, crianças com menos de 10 quilos, a gente vai fazer 130 ml quilo dia. Perceba que é um quantitativo de volume maior do que no adulto, tá? Entre 10 e 20 quilos,
100 ml quilo dia. E maiores do que, mais do que 20 quilos, 80 ml quilo dia. E além da hidratação, o que eu vou prescrever para dengue? Sintomáticos. Aqui a gente está falando principalmente de paracetamol e de pirona, tá? Lembrar que é contraindicado AS, contraindicado corticoide e contraindicado os ANs, os anti-inflamatórios não esteroidais. Então o ibuprofeno que a gente tem na UPA, o cetoprofeno que a gente tem na UPA, não vai ser prescrito. É contraindicada a prescrição desses medicamentos na suspeita de dengue, tá? Então, muito importante. Além disso, você vai orientar o paciente a usar repelente, você vai orientar o paciente a procurar se tem algum foco de reprodução do mosquito da dengue na casa dele. Então, fazer uma educação em saúde associada a isso tudo. E assim, gente, outra coisa que a gente não pode esquecer quando você está orientando o paciente na hora da alta é os sinais de alerta, tá? Então, você vai orientá-lo sobre os sinais de alerta. A última folha aqui do fluxograma é uma ficha de acompanhamento que você vai entregar para o paciente, porque esse paciente ele vai ser reavaliado na unidade de saúde, Então, você vai entregar essa ficha e na ficha estão descritos os sinais de alerta. Então, faça um asterisco, um grife, mostre para o paciente, olha, esses são os sinais de alerta. Se você apresentar alguns desses sinais, você precisa retornar à UPA imediatamente. Então, sejamos claros nas nossas orientações. Então, agora nós vamos falar sobre o manejo do paciente do grupo B, O paciente do grupo B também, hidratação é prioridade. A hidratação aqui é sugerida como a hidratação do paciente do grupo A, Então, predominantemente via oral. Se esse paciente estiver apresentando alguma intolerância ali inicialmente a essa via de hidratação, às vezes o paciente está nauseado, vai precisar ser medicado antes e etc. Então, você pode começar a hidratação endovenosa. Pode não, deve, na verdade, lembrar que a hidratação é prioridade, tá? Então, você deve começar. Aqui a gente está falando de 2 a 4 ml quilo hora para esse paciente. Assim que possível, vai reavaliar ele depois da medicação, do antiemético e se ele tiver a tolerância, iniciar então a hidratação via oral. Além da hidratação, o que de diferente do grupo A a gente vai fazer para o paciente do grupo B? O paciente do grupo B, ele precisa de uma coleta de hematócrito, a gente precisa investigar a hemoconcentração nesse paciente, tá? Preferencialmente dentro das 4 primeiras horas, a gente vai hidratar, coletar e avaliar esse hematócrito, tá? Se esse paciente do grupo B vem com concentração, hemoconcentração, então a gente vai manejá-lo como paciente do grupo C. Então, hemoconcentração, doença de base descompensada. Por exemplo, a gente falou do paciente diabético, mas está com a doença descompensada, uma hipertensão também que não está compensada, uma exacerbação de DPOC associada. Então, assim, esse paciente, ele vai ser manejado como paciente do grupo C, que nós falaremos daqui a pouco. Agora, outro caso, o paciente foi coletado dos laboratórios e tudo, ele ficou estável durante o período de observação, não teve alteração do quadro, ele não veio com hemoconcentração nos exames, então esse paciente ele pode ir de alta para continuidade do tratamento. Importantíssimo entregar a ficha de acompanhamento que tem aqui no final do fluxograma, para que esse paciente leve na UBS e faça uma reavaliação diária desse quadro. E mais uma vez aqui, orientar o paciente com relação aos sinais de alerta. Então, você vai grifar, você vai colocar um asterisco, você vai falar para o paciente quais são os sinais de alerta e quando ele precisa procurar a UPA imediatamente. Ele não precisa esperar o dia seguinte para ir na UBS, ele procura a UPA imediatamente mediante algum sinal de alerta. Agora nós vamos falar sobre o manejo do paciente do grupo C. Então, assim, pessoal, é importante aqui ressaltar que a partir da suspeita diagnóstica de dengue e da classificação do paciente, você já inicia o manejo como se dengue fosse. Você não vai esperar a confirmação etiológica para então manejar o paciente. O manejo deve ser imediato a partir da avaliação e da suspeita, tá? Então, assim, voltando à hidratação. Primeira coisa que você vai fazer, você vai prescrever a hidratação, nesse caso, 10 ml por quilo. Além da expansão volêmica da primeira hora, a gente precisa coletar nesse paciente o hemograma, albumina sérica, transaminases e sangue para o diagnóstico etiológico, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Outros exames laboratoriais, como creatinina, ureia, glicemia, entre outros, a gente vai fazer uma coleta individualizada, não precisa pedir para todos os pacientes de eletrólitos, vai ser conforme o quadro clínico de cada paciente e a história clínica de cada paciente. Então, ter isso em mente. Então, vamos lá. Nós fizemos a coleta da primeira hora, a expansão volêmica da primeira hora,
Na segunda hora, nós vamos manter essa expansão volêmica. O sugerido é que a gente consiga avaliar esse hematócrito após 2 horas, em até 2 horas do início do manejo desse paciente, tá? Se esse paciente continuar hemoconcentrado ou se o paciente não responder clinicamente às medidas instauradas, a gente pode repetir até 3 vezes a fase de manutenção, tá? Se ainda de expansão, desculpa. E se ainda assim esse paciente se mantiver sem melhora, sem resposta clínica, a gente vai manejar o quadro como se fosse grupo D. Se esse paciente apresentar uma melhora clínica, a gente inicia a fase de manutenção da hidratação. Na fase de manutenção da hidratação, nós temos 2 etapas, a primeira e a segunda. Na primeira etapa, a gente fala em 25 ml quilo hora nas primeiras 6 horas. O paciente apresentando melhora, se ele continuar numa curva de melhora, a gente vai para a segunda etapa da fase de manutenção, que é 25 ml quilo hora por 8 horas. Então, o paciente do grupo C está sendo tratado, recebendo sintomáticos, esse paciente vai ficar em observação na UPA, inserido na central de leitos. Então, conforme os passos do manejo do grupo C, esse paciente foi apresentando uma melhora clínica. Esse paciente, ele vai ficar em observação, ele precisa de observação por 48 horas. E após essas 48 horas, se esse paciente apresentar os 5 critérios de alta, então, ele tem possibilidade de alta. Quais seriam esses 5 critérios de alta? Então, o paciente se manteve estável hemodinamicamente por 48 horas. Esse paciente não apresentou febre nas últimas 24 horas. Ele teve uma melhora clínica importante, não tem hemoconcentração nos laboratórios nas últimas 24 horas e está em uma crescente, uma elevação no número de plaquetas. Por fim, chegamos ao manejo do grupo D, que seria o paciente com maior gravidade, né, a suspeita de dengue com maior gravidade. Então, esse paciente ele precisa ser manejado de forma assertiva. A gente vai de novo falar aqui sobre a hidratação, mas nós estamos falando de expansão volêmica, não apenas de hidratação. Então, esse paciente, em 20 minutos, ele precisa receber 20 ml quilo bolos. Essa é a hidratação inicial. Reavaliação contínua. Essa expansão volêmica pode ser repetida por até 3 vezes. Os exames que nós vamos coletar aqui são os mesmos, os obrigatórios, são os mesmos do grupo C. Então, hemograma, transaminases e albumina sérica. Outros exames a depender individualizado, né? Após o manejo inicial desse paciente, é importante fazer contato, ligar 192, porque esse paciente deve ser priorizado para um leito de UTI. Aqui também é sugerida a avaliação do hematócrito em até 2 horas da admissão do paciente. Se persistência do choque, aqui o que vai ajudar na nossa conduta vai ser o hematócrito. Se o hematócrito se mantiver em elevação, nós vamos precisar lançar mão de outras alternativas, como a albumina, e na falta da albumina, o Ringer lactato 10 ml quilo hora para esse paciente. E se persistência do choque com hematócrito em queda, é necessário investigar hemorragias e coagulopatias e condução do caso conforme o provável diagnóstico. O paciente melhorou do choque, mas ele começou a apresentar outros sinais, como um esforço respiratório, sinais de insuficiência cardíaca congestiva. Então, talvez aqui a gente esteja pensando numa hiperidratação do paciente e reavaliar o manejo da hidratação e da infusão volêmica nesse paciente. Esse paciente apresentou melhora do choque, não passou a apresentar outros sinais de gravidade que sugiram uma hiperidratação desse paciente e teve uma melhora clínica como um todo, esse paciente precisa ficar em leito de UTI ainda por 48 horas. Então, ele precisa de 48 horas de observação com melhora e manutenção da estabilidade, para então a gente reclassificá-lo como um paciente do grupo C e manejo como o grupo C que a gente comentou anteriormente. O manejo do grupo C e D está na página 2 do fluxograma. Ao final da página 2 tem um quadro onde nos sugere atenção para alguns pontos. Eu vou falar alguns deles aqui, mas não vou ler todo o quadro. Algumas das considerações do grupo C e D são oferecer oxigênio suplementar em todas as situações de choque, perceber que um edema generalizado, um edema subcutâneo generalizado e derrames cavitários não necessariamente são sinais de hiperidratação. Muitas vezes é apenas um sinal da perda de líquido por terceiro espaço. Então, a gente precisa ter outros parâmetros para avaliar a hidratação desse paciente, como a PA, como a diurese
e a melhora do hematócrito, né? A diminuição da hemoconcentração desse paciente. Então, esses critérios que a gente vai avaliar para avaliar se a hidratação está sendo efetiva ou não. Evitar procedimentos invasivos que sejam desnecessários e, entre outras considerações que sugiro que vocês leiam aqui ao final do protocolo. Então, pessoal, até o momento nós falamos desde a suspeita diagnóstica até o manejo do paciente suspeito. Como que nós vamos fazer a confirmação laboratorial desse paciente? Se estiver disponível o teste rápido, nós vamos fazer para todos os 4 grupos da dengue, desde o grupo A até o grupo B, tá? O grupo A e o grupo B, se positivos no teste rápido, não há a necessidade de coleta de outra amostra. Agora, o grupo C e o grupo D, sim, vai se prosseguir a investigação mesmo com teste rápido positivo. Importante dizer também que se o paciente for houver suspeita de dengue para esse paciente, independente do grupo, se o teste rápido vier negativo, a hidratação deve ser feita conforme o manejo conversado anteriormente, independente do teste rápido negativo. O paciente grupo A e grupo B que teve o teste rápido negativo, a partir do 10º dia dos sintomas, ele vai coletar o IgM, a sorologia, para confirmação diagnóstica. Então, recapitulando, o paciente grupo A, grupo B, vai ser solicitado o teste rápido se disponível. Teste rápido positivo, suficiente para o diagnóstico. Teste rápido negativo, tratamento conforme manejo conversado anteriormente e coleta de sorologia IgM a partir do 10º dia dos sintomas. Então, o paciente do grupo C e do grupo D, independente do teste rápido positivo ou negativo, será coletado mais uma amostra. Até o 5º dia, será coletado RT-PCR arbovírus. Após o 5º dia, coletada a sorologia IgM. Pessoal, eu vou chamar a atenção de vocês aqui para a página 3 do nosso fluxograma. É importante que vocês leiam. Aqui tem alguns critérios com relação à anticoagulação do paciente, ensina como fazer a prova do laço, as orientações de como fazer. Tem os sinais de gravidade, né, em pediatria, sinais de gravidade, sinais de alerta. Então, a leitura é muito bem-vinda, tá? Para prestarmos uma melhor assistência. Aqui, algo da epidemiologia, é muito importante que na nossa anamnese a gente colete os dados do paciente. Então, a gente precisa saber se ele teve uma realidade recente ou não, se tem algum familiar com casos parecidos ou não. Então, assim, fazer a história mais completa possível. E, por fim, eu acho importante ressaltar também a página 4 do fluxograma, onde a gente tem alguns diagnósticos diferenciais da dengue. Nós falamos da dengue porque pela nossa epidemiologia, é o mais comum de nós termos, mas existem outros casos, outros diagnósticos diferenciais que também precisam ser feitos. Nessa tabela, essa primeira tabela da página 4 do nosso fluxograma, é uma tabela diretamente das doenças, né? Então, dengue, chikungunya, zika, leptospirose, sarampo, covid-19. Na parte inferior dessa página do fluxograma, nós temos diagnósticos diferenciais sindrômicos. Então, também é importante ter a leitura e tê-lo em mente. Isso vai nortear a nossa conduta, também a nossa suspeita diagnóstica. É muito importante nós estarmos atentos para a dengue, mas não se esqueçam que os pacientes continuam tendo outras doenças e outras condições. Eu acredito que seja isso, pessoal. Espero ter ajudado, auxiliado na leitura do protocolo. Espero ter sido clara. Qualquer dúvida, procurem o coordenador direto de vocês para sanar as dúvidas. Esse protocolo está de fácil acesso no site da Prefeitura de Curitiba. Ele será amplamente divulgado nos grupos de WhatsApp, nos meios de comunicação que a gente tem. Então, tenham essa leitura em mente, tenham conhecimento desse fluxograma. Muito obrigada pela atenção.